Olá pessoal, eu sou Michele Castro, sou terapeuta matrimonial e eu quero desejar que você seja muito bem-vinda ou bem-vindo a esse vídeo. Esse é o segundo vídeo, a parte 2 de um vídeo que eu já fiz sobre o erro que mais destrói os casamentos. Se você não viu o primeiro vídeo, é só você acessar aqui no canal que você vai encontrar super fácil na playlist casamento e aí você vai assistir primeiro essa parte 2. Continuando, prosseguindo sobre esse assunto. É um dos erros que as pessoas mais cometem, os casais mais cometem esse erro, que é o erro de deixar a família estar dentro do relacionamento. A família sendo pai, mãe, tio, tia, primos, irmão, irmã, várias outras pessoas dentro do casamento. Para esse cenário, normalmente o que acontece é aquele marido que sempre pede a opinião da mãe ou do pai para fazer alguma coisa. E se o pai ou a mãe disser para não fazer, a pessoa não faz, mesmo que já esteja tudo definido com a esposa. Para esse cenário também temos a mulher que conta tudo para a mãe, que chora tudo para a mãe, que precisa da opinião da mãe para tudo, e se a mãe disser o contrário, essa mulher convence o marido de que aquela direção que eles já tinham definido antes é a errada. E hoje a gente pode falar um pouco mais sobre as consequências desses comportamentos. O que acontece com esse casal? Esse casal se sente desprotegido, porque o marido ou a esposa não está protegendo perante a família. Cada pessoa que é casada deve pensar o seguinte: na sua família, quem comunica as coisas, as decisões, as notícias, principalmente as coisas difíceis, pesadas, é melhor que você faça essa comunicação para a sua família e o seu cônjuge faça a comunicação para a família dele. Por quê? Aquilo que for ruim, aquilo que for intenso e a família pode receber mal, a família nunca vai ficar com raiva de você. A sua família não vai ficar com raiva de você e ainda se ficar, vai passar. Porém, se a família, se o cônjuge falar com a família, pode ser que gere algum atrito. Pode ser que gere algum sentimento, pode ser que gere algum julgamento, alguma aflição e a família fica com aquele sentimento remoendo o julgamento do cônjuge. E isso não é legal porque estremece o relacionamento de vocês. Deixa vocês mais irritados um com o outro, porque aí vocês começam a cobrar. Você devia ter me protegido. Você devia ter falado isso. Você devia ter tido essa posição na sua família, mas você não me protegeu. E isso gera mais um desconforto dentro do casal. Todas as vezes que a família de um dos dois lados está interferindo dentro do relacionamento e dentro das decisões desse relacionamento, há essa indisposição entre os dois. E essa é uma das consequências que o casal pode viver, pode adquirir para si mesmo quando está se envolvendo, quando está deixando a família interferir. E essa indisposição, essas aflições que vão aumentando ali dentro do relacionamento, vai deixando o casal muito frustrado. Porque aí essa interferência familiar, que é uma interferência externa, vai fazendo os cônjuges se desconectarem. Porque eles sentem que faltou proteção, sentem que faltou preservação, sentem que faltou muitas coisas do cônjuge. E por causa disso, um dos dois lados se sente fragilizado, se sente invadido, se sente definitivamente não preservado. E isso vai construindo o quê? Uma raiz de amargura nos dois lados. Porque cada casal quer constituir a sua própria família. Cada um quer viver as decisões da própria família. E quando um dos dois, quando um dos cônjuges não consegue ter essa separação do pai e da mãe e deixar para lá as interferências, causa muitos danos dentro do relacionamento. Para um casal com filhos, vem aquelas respostas das crianças. Mas minha avó, meu avô disse tal coisa. Ah, mas minha avó, meu avô deixou fazer tal coisa. Mas uma coisa que o pai e a mãe não deixa a criança fazer. Isso também vai criando uma indisposição. Isso também vai criando uma falta de autoridade, uma sensação de que está faltando autoridade, uma sensação de que a proteção não está acontecendo. E isso
vai gerando cada vez mais distanciamento nos casamentos, desconexão. Os casais brigam. Os casais, eles entram em embate para defender o seu ponto de vista, para dizer, a sua mãe não deveria ter falado isso, a sua mãe não deveria ter dado essa posição, a gente não deveria ter feito o que o seu pai disse pra gente fazer. Se a gente tivesse feito como a gente decidiu, melhor, se a gente tivesse feito como a gente decidiu e não como a sua mãe falou, teria sido melhor para o nosso casamento. E assim o casal vai se indispondo com a família, sendo que os pais de cada um dos lados do cônjuge deveriam o quê? Ser as partes, serão os parentes que estão ali, que possa visitar, que possa dar um conselho de vida, que possa prestar algum apoio, que possa ajudar esse casal a amadurecer. Porém, eu sei que existem muitas famílias com seus princípios, com suas criações, que acabam interferindo dentro do relacionamento do casal, fazendo com que eles realmente briguem e fazendo com que haja mais sentimentos infantilizados dentro do relacionamento, fazendo o casal brigar entre si, ficar com aquela birrinha, mas minha mãe não faz isso, minha mãe não faz isso, meu pai age desse jeito, seu pai age assim, e assim vai construindo também essa raiz de amargura. Além disso, essa indisposição que gera, essa insatisfação que leva ao julgamento, que leva a vários sentimentos negativos, está fazendo com que você peque. Sabe esse sentimento, essa birra que você acaba sentindo com a sua sogra, com o seu sogro? Essa birra é um julgamento. Essa birra é um pecado. É um pecado que você tem cometido nas suas ações. É uma interferência que está fazendo mal a você, que está fazendo mal para eles também, de certa forma, mas também está te levando a pecar. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para ficarmos fazendo julgamentos de valor. O Senhor deixou uma palavra clara para nós deixarmos o nosso pai e a nossa mãe. Isso inclui as nossas expectativas emocionais. Porque quando a gente tem essas expectativas emocionais e a gente deixa a família se envolver e a gente não coloca limites nas coisas que precisam ser colocadas, a gente entra no julgamento, que é um pecado que o Senhor falou pra gente não fazer, que é uma direção que o Senhor falou pra gente evitar. Sabe? Percebem que uma coisa vai levando a outra? Imagina quando algum casal, alguma mulher, algum homem aqui assistindo esse vídeo, começa a falar mal do sogro ou da sogra, começa a xingar o sogro ou a sogra, porque isso não é um comportamento ideal cristão, não é um comportamento ideal cristão, mas eu também não posso dizer que não acontece, porque eu sei que acontece. E isso também é pecado, eu preciso dizer que as palavras torpes também precisam ser evitadas, também fazem parte do nosso domínio próprio. Então, quais sentimentos negativos você tem por aí? Porque esses sentimentos dizem qual é o tipo de pecado que você está cometendo. Mas isso não seria necessário, esses sentimentos não estariam aí, caso essa interferência estivesse sendo cuidada de uma certa forma. Se houvesse proteção, se houvesse a preservação do relacionamento. Vamos dizer que ainda existiria, mas seria bem menos. E vocês dois teriam um tratamento. Assim que o sentimento viesse, assim que o sentimento negativo viesse, vocês dois já poderiam ter um tratamento. Olha, eu vou falar com a minha mãe, vou falar com meu pai, não vai ser assim, não vai ser assado, e a gente vai se resolver aqui, nós dois. Nós dois vamos ter um entendimento ideal dessa situação, nós dois vamos ter a decisão ideal dessa situação, e assim a gente vai prosseguir. Essa é a preservação. Essa é a proteção ideal do relacionamento. E aí, a pessoa que dizer essas coisas, a pessoa terá coragem de realmente falar pro pai e pra mãe que não vai fazer conforme eles estão falando. Que não vai fazer conforme eles estão acreditando que vai ser o ideal. Mas aí, cada casal vai ter que enfrentar a consequência de ter dito a verdade, a realidade pro pai e pra mãe. Nem sempre vai ser gostoso, porque eles vão ter as próprias opiniões, eles vão ter os medos deles também. Mas vai ser necessário, principalmente a primeira vez, principalmente os primeiros passos para que isso seja diferente, porque é quando muitas coisas começam a mudar.
principalmente quando não há coragem, e aí se inicia esse momento de coragem. Porque a primeira vez é dolorosa, é angustiante, e as consequências de ter um certo atrito, elas existem. Elas existem, elas estão lá. Então vocês vão precisar ter coragem. E é importante que vocês entendam que o domínio próprio faz parte da vida cristã. Por isso, mesmo havendo a interferência, vocês podem ter uma direção de como vão cuidar. Vocês precisam entender que as decisões do lar fazem parte do casamento de vocês, fazem parte de quem vocês são. Vocês precisam ter essa coragem de fazer as decisões necessárias. E quando vocês têm a coragem de fazer as decisões necessárias, o que está acontecendo lá com o pai e com a mãe, as interferências podem até vir, mas vocês já combatem elas antes de criar um atrito maior e mais intenso dentro do relacionamento de vocês, dentro do casamento. E é assim que vocês começam a se preservar, é assim que vocês começam a se proteger. E essa proteção vai ser muito importante para que vocês olhem um para o outro com amor, com admiração, porque a proteção gera admiração. E o domínio próprio faz parte disso. Faz parte da coragem de vocês irem até lá e falarem o que precisa ser falado com respeito. E vocês se manterem nessa decisão, porque nem sempre é difícil, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil se manter na mesma postura, na postura que falou. E o domínio próprio também é importante para que essas interferências não façam com que vocês pequem, julgando, maldizendo, falando palavras torpes, xingando, porque tudo isso está servindo de juízo para você, de juízo para vocês, para a vida de vocês. O domínio próprio também é importante para isso. E todas as vezes que vocês se preservarem, vocês tenham essa clareza de que a admiração está sendo trabalhada e também a preservação da imagem deles, dos pecados que vocês acabam cometendo, vocês também estão se preservando disso. E vocês também estão se preservando desse amor, desse casamento, desse relacionamento que vocês gostam, que vocês estão ali disponíveis, que vocês estão engajados em fazer acontecer. Então, o que a gente pode concluir aqui? As consequências são intensas. Vai de indisposição dentro do relacionamento, vai de raiz de amargura no coração de vocês, vai de pecados que vocês acabam cometendo contra o sogro, contra a sogra, ou cunhadas ou cunhados, enfim. Isso vai interferindo na forma como vocês falam sobre eles, sobre a imagem que vocês têm deles, sobre a forma como vocês lidam com o pecado. Vocês percebem como as coisas vão se conectando? Elas se conectam. E vocês ficam ali no meio, sem posição, pecando e se sentindo de mãos atadas. Sendo que vocês dois, marido e mulher, vocês dois têm a responsabilidade de resolver. Desculpa, gente. Vocês dois têm essa responsabilidade de resolver. Agora, vocês percebem que uma coisa foi sendo levada à outra. Eu não sei dizer se foi por isso que o Senhor falou que o homem e a mulher devem deixar a sua mãe e seu pai. Eu não sei se é exatamente por essa razão que eu vou dizer agora. Mas eu percebo uma coisa. Nós temos essa direção do Senhor para deixarmos o pai e a mãe. E já tendo a direção e fazendo, tem vários conflitos que aparecem ali pelo meio do caminho. Seja de indisposição com a família, seja de interferência que é desconfortável, é desagradável e a gente não gosta, quer reagir, ou seja de um mal dizer que a gente acaba fazendo porque não está concordando com o que o sogro e a sogra estão falando, com a interferência que eles têm para com o casamento. E já tendo o mandamento, tudo isso já é difícil. Imagina se não tivesse a ordenança do Senhor falando pra gente realmente deixar o pai e a mãe. Se a gente já tem a disposição,
para cometer certos pecados contra a nossa família, ao nosso redor, imagina se não tivesse a palavra para nos orientar, para nos dizer as coisas que a gente deve evitar. Eu fico pensando nisso. Se a palavra sendo clara, a gente já tem esses conflitos, a gente se desespera e se descabela pelas interferências. Imagina se não fosse uma ordenança que nós emocionalmente deixássemos o nosso pai e a nossa mãe e o cônjuge faça a mesma coisa para que nós dois, todos os envolvidos dentro do casamento, pudesse viver a plenitude do casamento nesse núcleo familiar novo. Olha como seria diferente. Seria muito diferente. Eu não sei dizer se foi por isso que o Senhor falou para separar, mas eu vejo que há muitas alegrias em viver a plenitude dessa separação da família, desse deixar pai e mãe. Isso daqui não quer dizer não ajudar se eles já estiverem em necessidade. Isso daqui quer dizer que o casal se torna uma família nova, e eles podem decidir coisas novas e tomar decisões diferentes em direções diferentes. Deixando o pai e a mãe emocionalmente, deixando a casa do pai e da mãe também. Deixando dependência financeira também. E a gente colhe várias consequências legais de realmente deixar o pai e a mãe, que é construir uma nova família, que é escolher coisas novas, escolher uma versão nova de família, escolher fazer diferente, tomar para si os erros e entender os erros e fazer diferente, tomar para si os acertos e fazer igual ou também fazer diferente, tomando o seu próprio caminho, decidindo no lar, preservando o lar, protegendo o lar. Eu vejo muitas consequências boas de deixar o pai e a mãe emocionalmente. E isso a gente pode trazer para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento e viver uma harmonia de algo que é diferente, que é uma alegria e que a gente tem prazer em estar com a nossa família e em viver com a nossa família. Então essa foi a parte 2 desse vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando. Provavelmente eu vou fazer mais um vídeo seguindo essa linha de raciocínio do erro que mais destrói os casamentos. E eu espero que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam aqui no canal. Era pra eu ter falado no começo, mas eu não lembrei hoje. Como eu falei pra vocês, que é uma luta. Tem momentos que eu lembro no início, tem momentos que eu falo depois. É que muitas vezes eu começo o vídeo já pensando no assunto, aí eu já vou, sabe? Já deixo fluir, já vou seguindo e eu acabo esquecendo de falar isso no início. Mas todos vocês que ficaram até aqui, vocês podem tomar essas ações e eu vou ficar muito feliz se vocês puderem fazer. Podem comentar aqui os próximos temas, coisas que vocês gostariam que eu respondesse, coisas diferentes que vocês desejam que eu traga aqui para o nosso canal, para o nosso momento. E eu espero que vocês fiquem por aqui. Beijos. Até breve.